É isso, hein? E esses vulcanheiros precisam de ouro, hein? Oxi. E o que é que Escuta. tem? Eu nunca vi Ciclope andar. Ele disse que vai pro carnaval só pra ver Belmax. Meu Deus. Toma. Não. Puxa, Melhora, tá passando vergonha. Melhora. Não, que tu tá. Pode ir. Tá parecendo um Lupa da fábrica de chocolate. Dá. É, tu Oi. ficar bonita, viu? Gostou? Gostei, só que não. Sabe o que faltou pra tu ficar bonita? Ah. Tudo. Tudo na tua cara faltou. Sai daí, Xamba. Tu tá com inveja só porque tu é muito... Ai, tu fica com inveja. Claro, sou mais bonita que você. Tá bom, que derrama é eu. Pode ensinar da Calma, amiga. Já tá derramado. Escuta, esse teu negócio. Eu disse que vou pro carnaval em Salvador. Rosemary, minha filha, mandou uma coisa no WhatsApp dizendo que ia também. Eita, eu acho que ela vai enfeitar o músculo dela que tá bombado. É mesmo? Pode ir.